Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus, em 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amados irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, pela Tua graça, Senhor, aqui para ouvir o ensino desta verdade eterna que é a Tua palavra. Nós rogamos a Ti, ó Deus, que pela Tua muita misericórdia, o Senhor venha ao nosso encontro, abrindo o nosso entendimento, iluminando os nossos olhos, os olhos do nosso coração, dando-nos, ó Deus, disposição de ouvir as verdades da palavra do Senhor. Também suplicamos a Ti, pelo Teu servo, que irá pregar a Tua palavra, mais uma vez, pedindo que o Senhor o use, ó Deus, para a edificação do Teu povo, para a nossa edificação, a fim de que sejamos nutridos e fortalecidos tão somente pelas verdades da palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este culto que prestamos a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos achegarmos à Tua presença, tendo sido alcançados pela Tua graça, podermos Te adorar em espírito e em verdade, com reverência e santo temor, na mediação de Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Amados irmãos, toda e qualquer igreja de Cristo está bastante sujeita à influência de falsos ensinos. Quando nós olhamos para o cenário evangélico de maneira geral, nós não vemos apenas igrejas diferentes porque adotaram algum aspecto circunstancial da fé cristã, ou optaram por alguma direção que é inconclusiva à luz das Escrituras, ou algo, então, que é praticado apenas de modo diferente, sem ferir e sem configurar em submissão à fé cristã. Quando nós olhamos para o cenário evangélico geral, não é apenas essa diferença que nós vemos dentro das igrejas evangélicas. Essa diferença que eu me refiro, que é uma diferença circunstancial, nós podemos exemplificá-la pelo batismo. Por exemplo, um crente de confissão batista não pode chamar de herege um irmão presbiteriano porque nós praticamos o pedobatismo, né? E somos aspersionistas, ou seja, batizamos as crianças e batizamos por aspersão e não por imersão. Nós não podemos ser chamados de herege por um irmão batista por causa disso. Do outro lado, também é verdadeiro. Um crente presbiteriano não pode fazer a mesma coisa com o irmão batista apenas porque ele é credobatista, ou seja, só batiza aqueles que professam a fé, os adultos, jovens e adultos, e porque eles são imersionistas, porque eles batizam por imersão. Porque na Escritura Sagrada não há uma conclusão final a respeito disso, embora a nossa tradição teológica tenha uma posição, a nossa tradição presbiteriana tem uma definição disso, mas nós não chamamos esses irmãos de hereges porque eles têm opinião diferente sobre essa matéria circunstancial. Porque ambos mantêm intacto o cerne da questão em relação ao batismo. Batizam com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batizam aqueles que creem em Cristo, no nosso caso, incluindo os filhos da aliança dos crentes. Mas quando nós olhamos para o cenário evangélico em geral, não são apenas essas diferenças circunstanciais que encontramos, como eu disse. Nós encontramos toda sorte de proliferação de engano. Toda sorte. Ensinos estranhos, irmãos, que conseguem influenciar tão fundamentalmente um grupo
ao ponto deles se tornarem conhecidos por aquela distinção equivocada teológica que professam, que abraçaram. Alguns casos desses equívocos são erros notórios à luz das Escrituras, mas não tornam esses irmãos não irmãos, porque esses erros ainda não ferem o cerne da fé cristã, embora firam verdades concernentes às Escrituras. Mas outros erros penetram na igreja e alcançam lugar em grupo de pessoas que realmente aparta aqueles que pertencem a este grupo do reino de Deus, porque acabam negando aspectos fundamentais da fé cristã, como a exclusividade da salvação em Cristo, como a inspiração e a inerrância das Escrituras Sagradas, como a Trindade e outros ensinos centrais da Palavra de Deus. Esses grupos, dito por último, esses sim são considerados hereges, porque heresia é a negação de uma verdade central da fé cristã feita por aqueles que se passam por cristãos. É uma definição muito semelhante de seita. Seita é uma falsa igreja, seita cristã é uma falsa igreja cristã. Eles se apresentam como cristãos, mas eles negam verdades centrais da fé cristã. No nosso país, nós temos muito facilmente aqueles que negam a Trindade, mas se consideram cristãos. Aqueles que negam a divindade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador exclusivo. Aqueles que negam as Escrituras como única regra final de fé. E tantas outras negações que apartam estes da fé cristã. E aí, o que faz estes se apartarem da fé cristã? O Senhor Jesus já havia dito isso, quando ele disse a estudiosos bíblicos da época que eles erravam, e errar aqui é rejeitar o próprio Cristo como Messias prometido, e no contexto específico ali, uma compreensão da vida eterna. Eles erravam porque eles não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus aqui nesse sentido, inclusive, é o poder que as Escrituras revelam a respeito de Deus. E Oséias também havia dito a mesma coisa em Oséias 4:6, quando o Senhor, por meio do profeta, disse que o meu povo está sendo, isso lá em Oséias 6:4, ou melhor, 4:6, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E aí, esse conhecimento que falta ao povo de Deus por causa do próprio povo de Deus, mas também por causa daqueles que ensinam o povo de Deus. Porque Oséias continua dizendo: pois tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Deus, então, repreende esses falsos ensinadores. Eu também me esquecerei dos teus filhos. E é, de fato, irmãos, diante desse cenário que nós vivemos. De um lado, a falta de conhecimento da palavra de Deus por parte de um número de crentes e de seus líderes. A falta de conhecimento não por motivo qualquer, senão por desinteresse mesmo. Como Oséias diz, o problema não é que eles apenas não conhecem, é porque eles não se interessam em conhecer, eles desprezam o conhecimento, porque o conhecimento da palavra de Deus para a sua igreja está dado. É interessante que as pessoas são, muito frequentemente, altamente interessadas em conhecer as áreas em que atuam, sempre buscando aprimorar profissionalmente, frequentemente estudando, fazendo cursos, especializações, para que se tornem bastante hábeis naquilo que operam. Ou também se dedicam a conhecer melhor os seus próprios hobbies, dedicando horas do seu tempo livre para conhecer áreas que têm interesse. Mas, infelizmente, não raras vezes acontece que essas mesmas pessoas, tão interessadas em adquirir conhecimento na sua área de atuação, e tão eficazes para conhecer as coisas que interessam nos seus hobbies, são profundamente desinteressadas em investir tempo da sua vida em estudar a palavra de Deus junto com a igreja e também em casa, sozinho, com a sua família.
De um lado, nós temos, então, a falta de conhecimento e o desinteresse pelo conhecimento da verdade da palavra de Deus, nos dias de Oséias, nos dias de Cristo, o que não é diferente nos nossos dias. Do outro lado, nós temos os falsos mestres, que tentam infundir na igreja de Cristo erros que distanciam o entendimento do povo de Deus das Escrituras. Eles são carismáticos e atraentes, porque eles sabem como seduzir aqueles que querem seduzir, porque eles sabem encontrar as coisas que alimentam as inclinações pecaminosas daqueles que se deixam seduzir. Eles são perversos no que fazem, porque eles não têm nada de útil para fazer na igreja, então investem tempo em propagar as suas ideias, os seus projetos malignos. E eles amam o poder, por isso eles buscam formar um grupo seduzido para si, a fim de fortalecer-se, encontrar espaço no corpo de Cristo para propagar seus enganos e levar à frente seu projeto de poder maligno e de ensino perverso. Amados, essa é de fato uma combinação perfeita para o fracasso da igreja. Crentes frágeis no conhecimento de Deus e falsos mestres perspicazes em enganar e seduzir os crentes a fim de ostentar um projeto de poder e dominação. O que fazer diante de tamanho perigo? Perigo esses que de fato rondam a igreja do Senhor, como ronda a igreja do Senhor em todos os tempos, como rondava a igreja do Senhor nos dias de Pedro. E o que fazer é o que nós encontramos aqui no apóstolo Pedro, porque nessa segunda carta, o apóstolo Pedro age diante desses ataques de falsos mestres que estavam tentando destruir a igreja de Cristo. E ele, então, por escrever, inspirado pelo próprio Deus, a fim de enfrentar aqueles dilemas de seus dias, rejeitando o engano e conduzindo a igreja ao conhecimento da verdade de Deus, nos entrega, então, a palavra do Senhor, para que nós mesmos, como igreja, hoje, sejamos fortalecidos contra o engano e contra a aceitação desses enganos no corpo de Cristo, dispondo o nosso coração a conhecer mais a verdade da palavra do Senhor. Pedro escreve essa carta aqui, irmãos, para aqueles que receberam, mediante a justiça de Cristo, a mesma fé preciosa que os apóstolos tinham. Esse é um grupo de crentes a quem Pedro já havia escrito uma carta, ele diz lá no capítulo 3, que é a segunda carta que ele escreve aos irmãos. E nessas duas cartas, ele estava interessado em despertar com lembranças a mente esclarecida ou a mente sincera daqueles irmãos a respeito do ensino verdadeiro da palavra de Deus entregue pelos profetas e apóstolos, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento como verdade da palavra do Senhor. Ele já tinha escrito uma carta. Se essa primeira carta que Pedro escreveu é a carta que nós temos nas Escrituras como 1 Pedro, porque nem todas as cartas apostólicas foram preservadas, como, por exemplo, uma carta de Paulo, que nós não sabemos a história dela. Mas se esta primeira carta que Pedro escreveu a este grupo é a primeira carta que nós temos, então esse grupo de crentes são aqueles crentes da Ásia Menor, várias igrejas em que Pedro se dirige, e que na primeira carta ajuda aqueles irmãos a continuarem caminhando como peregrinos e forasteiros no mundo, diante de tanta oposição contra o Evangelho, mas caminhar em integridade, em santidade, em firmeza, com os pés firmes em Cristo, os olhos olhando para a sua redenção eterna e caminhando então nesse mundo vil como servos fiéis do Senhor. Essa carta foi escrita no fim da vida do apóstolo. Ele mesmo diz lá no verso 14 do capítulo 1, que ele está prestes a morrer. Um apóstolo, de maneira distinta da maioria dos cristãos, quanto à sua relação com Deus, no sentido de receber revelação, inclusive a própria inspiração da Escritura, Deus havia revelado para ele que ele logo partiria, deixaria este tabernáculo, a linguagem dele. Ele morreria. E alguns estudiosos, então, classificam esta carta aqui como também um testamento entregue por Pedro à igreja, que continuaria caminhando depois da morte do seu líder, de alguém que causava grande influência naquela igreja. Por que é que Pedro escreve esta carta? Como um certo comentarista diz, esse aqui é um documento polêmico, ou seja, tem o propósito de se opor à influência de um grupo de mestres nas igrejas a que ele escreve, não apenas para denunciar esses enganos, embora o faça,
mas também para apresentar argumentos em defesa do falso ensino anunciados por esses mestres, a fim de que os crentes mesmo da igreja não apenas recebam de Pedro uma exposição da impiedade daqueles homens, mas eles mesmos sejam nutridos de argumentos bíblicos para que possam, então, continuar combatendo aqueles ensinos enganosos que surgem na igreja do Senhor. E quando nós lemos a carta, a partir então das contestações que Pedro apresenta, se destaca aqui dois grandes problemas daquela igreja. O primeiro deles era o ceticismo escatológico, ou seja, esses falsos mestres rejeitavam o retorno de Cristo. Eles eram céticos quanto à volta do Senhor, eles não criam na volta do Senhor, e eles pregavam que a volta de Cristo era uma fantasia ilusória da parte dos apóstolos. Não era qualquer errinho, era gente perversa, que negando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ensinavam os apóstolos. Eles também eram homens de libertinagem moral. Em nome, então, da falsa compreensão da liberdade cristã, esses mestres aqui defendiam o direito a uma libertinagem inconsequente. E exatamente nisso, irmãos, eles ganhavam adeptos na igreja interessados em abandonar a pureza cristã. Não nos enganemos. Não nos enganemos, como nos dias do apóstolo Pedro. Os falsos mestres que permitem licenciosidade moral ganham adeptos na igreja de Cristo, porque nós pecadores somos sujeitos às inclinações pecaminosas e a gostar de um estilo de vida que seja mais flexível em relação ao chamado à santidade e à pureza cristã. E aqui, irmãos, esses dois temas estão extremamente relacionados. Sabe por quê? Porque onde não há julgamento divino, tudo é permitido. Tudo é permitido. Se não há juízo, se Cristo não voltará e não voltando não haverá juízo, então tudo é permitido. Exatamente então para combater esse tipo de ensino, que vinha tentando minar a fé e a esperança do povo de Deus, e tentando tirar o povo de Deus do caminho da santidade e arrastar o povo de Deus para a tolerância de um padrão de imoralidade, que este apóstolo então dedica esses poucos capítulos a esta igreja. Uma outra coisa que é importante conhecermos é a característica desses falsos mestres. Quando nós lemos a carta de Pedro, nós encontramos facilmente um conjunto de características iníquas que fazem parte desses falsos mestres. Veja comigo. Eles são contadores de fábulas engenhosamente inventadas. Verso 16 do capítulo 1. Ou seja, ensinavam o que as Escrituras não ensinavam. Ensinavam conforme as suas próprias fascinações e ilusões. Eram defensores de ideias próprias e não da verdade das Escrituras. Eles eram semelhantes aos falsos apóstolos ou os falsos profetas do Antigo Testamento, porque eles buscavam, diz lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 1, introduzir dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem Cristo, como fez Balaão. E eles, verso 2 do capítulo 2, conquistavam seguidores que seguiam eles nas suas práticas libertinas. Verso 3 do capítulo 2, eram avarentos, e por serem avarentos, então, compravam as pessoas com palavras fictícias, ainda no verso 3 do capítulo 2. Esses homens andavam segundo a carne, paixões mundanas, versículo 10 do capítulo 2. Eles menosprezavam qualquer governo, porque para eles não tinham nenhum compromisso com sujeição à autoridade constituída. Isso está lá no verso 10 do capítulo 2. E eles desprezavam qualquer governo, também nesse mesmo versículo, eram atrevidos, arrogantes, homens sem nenhum pudor, porque eles não tinham qualquer temor de difamar autoridades superiores. No verso 11, nós encontramos que esses homens eram brutos e irracionais, praticantes da injustiça, no verso 13, cheios, então, de prazer, tinham como, então, prazer a sua luxúria carnal, verso 13. Encontravam satisfação na própria mentira, ou na linguagem da nossa versão revista atualizada, no capítulo 2, verso 13, se regalavam nas suas próprias mistificações. Ou seja, eles contavam as suas ilusões fantasiosas, as suas ideias
que vinham encontrando seguidores, e eles se deleitavam nesses ensinos malignos, mentirosos. Verso 14 do capítulo 2 nos diz que esses homens tinham os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, e ainda no verso 14, conseguiam enganar almas inconstantes, tinham o coração exercitado na avareza, eram filhos malditos. E Pedro segue dizendo no verso 15 do capítulo 2, eram homens que abandonaram o reto caminho e se extraviaram da verdade. Eram inúteis, verso 17, eram inúteis porque tudo que eles propunham era simplesmente ilusório e fantasioso. Assim como uma fonte sem água, quando um viajante no deserto, andando de longe, via um local de fonte, mas quando chegava lá a água não tinha. E assim como uma nuvem que se aparecia no céu, mas logo o vento a levava embora e a chuva não caía, deixando o sedento ainda, assim eram esses homens com seus ensinos gananciosos, eram inúteis, porque o ensino deles não tinha nada de verdadeiro, era ilusório. No capítulo 2 ainda, no verso 18, eram homens que proferiam palavras jactanciosas de vaidade, falavam de modo arrogante, porque só tinham vaidade para dizer e nada mais. E ainda eles eram homens associados ao prazer carnal, capaz de seduzir e atrair aqueles que eram fracos na fé. Eles seduziam pelo engano, ainda no verso 18, aqueles crentes que estavam tentando fugir das más influências, mas eles eram capazes de ir lá e malignamente seduzi-los e impor novamente para eles uma indisposição para fugir dos que andam no erro. Eles prometiam liberdade, mas eles eram escravos da corrupção, verso 19. Eram escarnecedores, eram homens zombadores. Eles andavam segundo as suas próprias paixões, isso no capítulo 3, verso 3. E no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 3, eles eram homens que desprezavam e zombavam da esperança dos crentes quanto ao retorno de Cristo. Ainda no verso 16 do capítulo 3, esses homens governados então pela rejeição ao ensino que eles não apenas desconheciam por desconhecer, mas porque eles não aceitavam mesmo, e homens governados também pela sua instabilidade, eles deturpavam as Escrituras para sustentar suas próprias ideias fantasiosas. E a última classificação deles que nós encontramos, qualificação no capítulo 3, verso 17, embora já dê agonia, eram homens insubordinados, tentando arrastar outros crentes para os seus próprios erros. Estavam na igreja de Cristo. Como o povo de Deus pode ser libertado desses enganos, irmãos? Como o povo de Deus pode resistir às afrontas desse engano, não ser seduzido por isso? Como pode o povo de Deus, então, rejeitar homens que são insubordinados, arrogantes, cheios de desprezo e reverência às autoridades constituídas, cheios de amor próprio pelas suas ideias fantasiosas e cheios de desprezo pela verdade de Deus, que trabalham veementemente no meio do povo de Deus para arrastar os crentes para o caminho da desgraça que eles mesmos vivem? Como pode a igreja não permitir ser seduzida por homens que não têm compromisso com o reino de Deus, e embora sejam profundamente carismáticos e por isso eles iludem as pessoas, tendo tempo, investem todas as suas energias para atrair as pessoas frágeis, fasciná-las, iludi-las, manipulá-las, conduzi-las para o caminho do erro, para suas insubordinações e rebeldias? Como a igreja pode continuar caminhando livre desse tipo de engano e mantendo-se firme em Cristo, desfrutando da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo e andar na verdade? É exatamente isso que nós veremos nessa carta. Hoje, em particular, nesses 2 versículos de abertura, nós temos um breve prefácio e saudação aqui, irmãos. E nós precisamos ver o que isso nos ensina. Eu já disse para vocês em outras ocasiões que há textos das Escrituras que têm muita dificuldade de apresentarmos uma ideia com argumentos, organizar isso em termos de uma ideia e argumentos, porque um texto como uma introdução, uma conclusão, neste caso aqui esta introdução, ela é basicamente contida de um prefácio, onde Pedro se apresenta e fala dos seus leitores, e então profere uma saudação inicial aqui nesse texto. No entanto,
nós podemos estudar essa saudação inicial e encontrar nela verdades importantes, características importantes da Igreja de Cristo que deseja combater o engano em seu meio. Características importantes da Igreja de Cristo que deseja combater o engano no seu meio. A primeira característica que nós encontramos aqui nesse texto, isso nós vemos em Pedro, que ele é uma autoridade que reconhecia seu lugar no reino de Deus como servo. Pedro se contrapõe aqui aos falsos mestres, como um mestre verdadeiro, um apóstolo, um servo de Cristo, alguém que está interessado em que a igreja experimente e desfrute do caminho verdadeiro da vida na presença do Senhor. E ele, quando se apresenta, ele apresenta sua autoridade apostolar, mas ele se apresenta também como uma autoridade que reconhecia o seu lugar no reino de Deus como um servo do Senhor. Ele se apresenta assim: Pedro, ou Simão Pedro, servo ou escravo, e apóstolo de Jesus Cristo. Esse nome duplo de Pedro, conhecido pouco, Simão Pedro, pelo menos conhecido pouco junto, nós não sabemos exatamente por que Pedro optou nessa segunda carta, o que é incomum, ele se apresentar como esse nome. Os especialistas sugerem pelo menos duas coisas. Uma é que, diante de um cenário de grave engano, Pedro precisa certificar-se de que ele mesmo é o apóstolo, então ele apresenta, digamos assim, o seu nome completo. Uma outra tentativa de entender o que temos aqui é que Pedro apresenta os seus dois nomes, o nome hebreu e o nome gentil, o nome grego. Simão, um nome da sua origem hebraica, e Pedro, um nome de origem grega. Nós sabemos que Jesus mesmo ensinou que Pedro significa pedra, não é isso? Ou Cefas também, na língua aramaica, mas aqui ele apresenta, então, esses dois nomes, e os estudiosos sugerem que talvez Pedro esteja querendo dizer aqui que ele é servo de Jesus Cristo, um apóstolo da igreja, indistintamente da igreja de Cristo, sejam os judeus ou os gentios. Como um apóstolo de Cristo, ele está preocupado não apenas com um grupo da igreja, mas com a totalidade da igreja do Senhor, todos aqueles que professam a fé em Cristo em todos os lugares. Nós não vemos nessa carta nenhuma ênfase de disputa entre judeus e gregos, em gentios, mas nós sabemos que era um problema na igreja. Então, ele se apresenta assim. Uma outra característica importante que nós encontramos aqui do apóstolo Pedro é que ele se apresenta como um escravo de Cristo, como um homem sujeito ao senhorio de Jesus Cristo. É assim que ele se denomina, servo de Jesus Cristo. Essa palavra, servo, é uma palavra usada na língua e no mundo grego para denominar aqueles que serviam como escravo em uma casa. Não que recebiam para trabalhar, mas que eram escravos mesmo, comprados como escravo, eram então escravos deliberadamente. Pessoas que não tinham o direito de decisão, de questionamento, de escolha, mas que estavam ali inteiramente ao serviço do seu senhor. Aquilo exatamente nós sabemos o que significa um escravo. E é assim que Pedro se denomina aqui, de Cristo. O que nos mostra, irmãos, que Pedro reconhece que ele era um homem inteiramente submisso ao senhorio de Cristo, em todo tempo e lugar, sem direito a questionar a autoridade do seu Redentor e disposto a fazer aquilo que o seu Senhor exigisse que ele fizesse, exatamente como escravo da sua época. Ele também é escravo porque ele foi comprado da escravidão do pecado pelo próprio Cristo. É importante observar isso, porque a ideia de escravo nas Escrituras é a ideia, escravo se referindo a um cristão, é de um cristão que foi comprado por Cristo do cativeiro da escravidão e agora pertence a Cristo. Imagine a cena no mundo onde a escravidão era tolerada, de vendedores de escravos, alguns deles em situações precárias expostos ali, e o Senhor chegava lá e pagava, então, para adquirir aquele escravo. Essa linguagem de termos sido comprados por Cristo é uma linguagem bíblica que nós encontramos lá em 1 Coríntios 7, 23, que nos ensina que o Senhor Jesus Cristo nos comprou por preço,
tal maneira que nós não podemos mais ser escravos de homens, é o que Paulo ensina lá. Então a ideia de escravo aqui tem a ideia também de que nós éramos escravos, e sabemos do que éramos escravos, do império das trevas, do mundo de pecado, mas Cristo nos comprou desse estado da escravidão, e para nos comprar Ele pagou o preço da sua própria vida, com seu próprio sangue. Isso aqui revela a humildade pessoal de um grande homem de Deus, um líder da igreja de Cristo, mas que reconhecia que ele estava totalmente sujeito ao seu Redentor. E ele sabia com grande exatidão, de onde ele tinha vindo, da escravidão do pecado. Ele é um homem também sujeito, irmãos, à palavra de Deus. Um apóstolo de Cristo. Ele tinha uma missão específica e ele estava disposto a cumprir essa missão. Ele se apresenta, então, agora como apóstolo, alguém que é chamado pelo Senhor para fazer parte do colégio apostólico, através do qual seria estabelecido o fundamento, junto com os profetas, da verdade revelada da palavra de Deus. Paulo diz que a verdade eterna da palavra de Deus entregue aos crentes, a igreja do Senhor, também era edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. Então, Pedro era um homem chamado para essa missão apostolar, e ele sabia disso. Ele mesmo disse que ele tinha a missão, tanto na primeira como na segunda carta, de lembrar os irmãos das palavras que foram ditas pelos profetas e pelos apóstolos, a fim de que a igreja conduzisse na verdade. É interessante que Pedro não escreve, irmãos, a uma geração como a nossa, que tem verdadeira ojeriza, repulsa a ideia de autoridade, né? Cada dia mais a nossa sociedade tem uma crise profunda com a ideia de autoridade. Pedro não escreve para essa geração. Ele apresenta aqui a sua credencial autoritativa, porque ele iria exortar a igreja e iria combater os falsos ensinos, mas ele se apresenta aqui como uma autoridade servil de Cristo, para o bem da vida da igreja. A ordem servo apóstolo é muito importante aqui, porque enfatiza a visão que Pedro tinha do seu ministério, do seu apostolado, que não levava o apóstolo a se orgulhar com vaidade do ministério que exercia, um ministério de alta conta. Mas ele não tinha orgulho disso, ele não era vaidoso por isso, porque antes de ser apóstolo, ele se reconhece como um servo, em total submissão ao seu Senhor. Irmãos, essa característica era fundamental para aquele homem que seria comissionado pelo Senhor para exercer um ministério tão importante na igreja de Cristo dos seus dias. O que essa descrição inicial nos ensina? Como nós podemos aplicar isso a nós? Comecemos de uma aplicação mais frágil, mais útil. Se de fato Simão Pedro significa, se Pedro usou esse termo, Simão Pedro, para expressar a sua afeição à igreja na sua totalidade, não apenas a um grupo, não fazendo acepção de pessoas, então, na disposição de servir o reino de Cristo, se isso confere, isso nos ajuda a confrontar um problema que nós vivemos nos nossos dias, que, irmãos, infelizmente, é a existência de um certo desinteresse por aqueles que não fazem parte da igreja do Senhor. Um certo exclusivismo evangélico. Isso precisa ser mudado. E eu estou me referindo não a qualquer igreja, eu estou me referindo à nossa própria igreja. A nossa igreja, eu me refiro à nossa igreja Alvorada. Veja como é a cena comprovada desse certo exclusivismo evangélico que tem sido prejudicial para nós mesmos. No final do culto, vocês serão capazes de perceber isso, como são capazes de perceber se observarem qualquer pós-culto. Os membros da igreja se fecham para conversar entre si, da mesma maneira que sempre conversam todos os domingos, e não têm a menor interesse ou disposição de se atentar àqueles que vêm nos visitar. Ora, se isso não é um certo tipo de acepção, e eu peço que os nossos visitantes não se sintam constrangidos, mas eu não posso deixar de advertir a minha igreja diante de um quadro como esse. É terrível isso, quando há um desinteresse da parte do povo de Deus de cuidar de todas as pessoas que estão dispostas a conhecer o Evangelho, no nosso caso, através de nós. Uma das coisas mais trágicas que eu vi, e que é icônica para mim nesse caso, é um dia em que 2 visitantes veio à nossa igreja, eu já disse isso aqui, e no final do culto,
Eu estava fora, cumprimentei uma, conversei um pouco, cumprimentei outra, conversei um pouco, e a fila andou, eu cumprimentei todo mundo, e todo mundo voltou-se para si mesmo, começaram a conversar os grupos ali, daqui a pouco, sabe com quem essas mulheres estavam conversando? Uma com a outra, por causa do desinteresse em servir indistintamente aqueles que precisam do Evangelho. Essa é uma aplicação frágil à luz desse texto, porque nós não temos certeza se Pedro escreveu por isso, mas o princípio é verdadeiro e a preocupação é sincera, e eu creio que nós, como igreja, temos que ser mais atentos, irmãos, a estarmos dispostos a servir a todos que se interessam pelo Evangelho, indistintamente, e não sermos exclusivistas, como eram os judeus nos dias do Novo Testamento, mesmo judeus cristãos. Isso não compete mais a nós. Outra verdade que esse texto nos ajuda a refletir é que nós somos escravos, irmãos, comprados por Cristo. Nós somos libertados da escravidão do pecado. E nesse sentido, deveria haver em nós uma humildade pessoal profunda, como tinha em Pedro, porque nós sabemos que nada do que somos é mérito nosso. Como nós encontraremos nesse texto aqui, nós fomos alcançados pela graça de Deus. O Senhor Deus nos concedeu fé para crer nele. Nós cantamos e lemos textos bíblicos que enfatizam a graça do Senhor sobre nós, de modo que nós somos comprados então por Cristo, da escravidão do pecado e feitos servos do Senhor para servi-lo. Como eu disse, jamais deveria haver algum tipo de orgulho espiritual em nós, como não havia em Pedro aqui, o grande apóstolo, mas que se classifica antes de tudo como servo de Cristo. Ainda nesse sentido, é importante refletirmos que nós somos chamados, irmãos, a servir, a sermos pessoas dispostas a servir no corpo de Cristo, termos um coração servil, estarmos dispostos a ser conduzidos por Cristo para a glória de Cristo, fazendo aquilo que o Senhor nos chama a fazer pela palavra dEle, e não servir a nós mesmos. Sabe uma das coisas que grandemente me aflige e que me preocupa profundamente? É que muitas vezes há disposição em nosso coração de servir, mas nós queremos servir do nosso próprio jeito. É mais ou menos assim: eu vou fazer isso, mas do meu jeito. Essas palavras talvez não sejam nunca usadas, mas elas são manifestadas da seguinte maneira: quando alguém se dispõe a resolver um problema, mas a solução necessária para a resolução desse problema não é conforme a pessoa gostaria de fazer, e sabe o que ela faz? Ela simplesmente se indispõe, criando barreiras, obstruções, dificuldades e, por fim, se negando a fazer o que é necessário no corpo de Cristo, porque não é do jeito dela. Quem serve a Cristo desse jeito, irmãos, não serve. Efetivamente não serve, porque não tem um coração servil, interessado no reino de Deus, mas em fazer as coisas do seu próprio modo. Outra verdade que nós encontramos nesse texto é a ordem das coisas. Pedro é um servo apóstolo, alguém que reconhece, então, que foi chamado para exercer um ministério, mas antes de ser alguém que está engajado ou recebeu uma missão, é um servo que está disposto a servir o Senhor. Esse deveria ser a disposição do nosso coração, um povo servil, como o apóstolo Pedro era um servo do Senhor, disposto a fazer o que o Senhor nos chamara a fazer. Esse texto também nos ensina, irmãos, que nós precisamos entender que se nós quisermos fugir do engano e dos seus enganadores que surgem no meio do povo de Deus, nós precisamos nos submeter à autoridade apostólica, como essa igreja estava disposta aqui ao receber essa carta, a submeter à autoridade apostólica de Pedro. Porque a autoridade apostólica, junto com a autoridade profética, o Antigo e o Novo Testamento, são a verdadeira palavra de Deus, para a qual nós devemos submeter todo o nosso entendimento. Se nós quisermos nos livrar, então, do engano, nós precisamos nos submeter à autoridade das Escrituras, como nossa regra final de fé e prática, não às fantasias dos homens, à ideia dos homens, não às suas elucubrações, não as suas preferências, mas a verdade da palavra de Deus. E aqui há algo muito perigoso nesse sentido, que nós veremos com maior, exploraremos mais para frente nessa carta, mas uma das coisas que nós encontramos aqui é que esses falsos mestres usavam as Escrituras, mas usavam de maneira parcial para defender os seus enganos.
Tanto é que Pedro vai dizer, lá no capítulo 3, versos 14 a 16, que estes homens eram brutos, irracionais, ignorantes. Ignorantes não no sentido de que eles simplesmente não tinham conhecimento, que eles rejeitavam o conhecimento. E sabe o que eles faziam com os escritos de Paulo? Deturpavam os ensinos de Paulo para dar lugar e vazão às suas próprias fascinações. Se nós quisermos, irmãos, ser uma igreja que foge do engano, nós não deveríamos aceitar aqueles que querem trazer fantasias ilusórias, ensinando a igreja parcialmente, fazendo preferências de certos textos e ignorando a verdade da totalidade das Escrituras, porque a nossa única regra de fé é as Escrituras Sagradas e a totalidade das Escrituras. Afinal, de onde surgem as grandes heresias cristãs? Da distorção de alguns textos da palavra de Deus, ou da leitura de alguns textos, desprezando o ensino total das Escrituras a respeito daquele assunto, não é? As teologias Frankenstein, que são frutos mais da fascinação e da preferência das pessoas. Se nós quisermos ser uma igreja firme, é a totalidade das Escrituras, a submissão ao ensino apostólico, a submissão à autoridade de Deus na palavra dele, pelos apóstolos e profetas. É isso que fará com que nós sejamos livrados dos mestres do engano e mantenhamos firmes a nossa caminhada. Sendo fiéis, então, irmãos, ao Cristo nosso Senhor. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que nós recebemos, irmãos, uma fé que é muito preciosa na justiça de Cristo. Pedro agora, ao se dirigir àqueles irmãos, diferente do que faz na primeira carta, se esse grupo é o mesmo, mas diferente do que faz na primeira carta, eu creio que seja o mesmo grupo, sim. Diferente do que ele faz na primeira carta, onde ele nomeia a região onde aqueles irmãos viviam, ele agora nomeia esses irmãos por algo valioso que eles possuíam. Veja só como o texto nos diz. Pedro, então, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, ou uma tradução melhor, inclusive, se você quiser consultar depois a NVI, traduz melhor esse versículo, aqueles que receberam conosco uma fé preciosa ou valiosa. Mais do que obter, a ideia aqui é de receber. É verdade que eu posso obter alguma coisa de graça de alguém, e aí então estender a minha mão vazia para obter aquilo que alguém me deu gratuitamente. Então, nesse sentido, a nossa tradução ajuda. Mas, mais especificamente, a ideia aqui dessa palavra da língua grega é a ideia de que nós recebemos alguma coisa, e neste caso aqui, recebemos fé. Uma fé que é preciosa e que é tão preciosa como a fé dos próprios apóstolos, que foram evangelizados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro tem em mente. Enquanto os falsos mestres, nas suas mistificações, criam uma fantasia ilusória de que eles são crentes de uma categoria superior aos demais crentes, essa é uma das marcas fundamentais daqueles que professam engano. Eles se colocam como alguém detentor de um grau de espiritualidade superior aos demais crentes. Aqui, o grande apóstolo Pedro diz que a fé que aqueles irmãos receberam é uma fé que não é inferior à fé dos próprios apóstolos, porque tanto os apóstolos quanto aqueles irmãos foram alcançados pelo mesmo evangelho da graça de Deus e, como veremos, receberam a mesma graça de Deus, baseada na mesma justiça, que é a justiça de Cristo e não outra. Essa fé desses irmãos é igualmente valiosa, né? Essa palavra igualmente valiosa, essa expressão igualmente valiosa é uma palavra só na língua grega, e tem a ideia aqui é uma palavra do campo político, que significa que é alguém da mesma posição social. Então, o que Pedro está dizendo àqueles irmãos é: olha, vocês são crentes de uma categoria tão elevada quanto os apóstolos o são. Não há diferença entre nós, porque não há superioridade aqui. Todos nós somos alcançados pela mesma graça. Isso destrói qualquer tentativa de ensino que cria uma casta de um certo grau de espiritualidade elevada, especialmente de líderes perversos que se colocam acima dos outros crentes, como se eles fossem possuidores de uma fé mais elevada ou mais importante. O grande apóstolo Pedro diz: não, a mesma fé que eu e os apóstolos
O colégio apostólico recebeu a mesma graça salvadora, fé no sentido aqui mesmo de graça salvadora. A mesma graça salvadora que nós recebemos não é outra. A de vocês é exatamente a mesma, porque nós somos todos comprados pelo sangue de Cristo, desfrutamos da justiça graciosa de Cristo. Como ele vai dizer, eu enfatizei para vocês que a ideia aqui dessa fé é ser recebida, não adquirida por mérito, mas recebida. Alguém que, pela graça do Senhor Deus, foi alcançado por essa graça e recebeu então essa fé salvadora. O apóstolo Judas, quando trata a respeito disso, dessa fé dos crentes que não é inferior à dos apóstolos, uma fé que foi obtida, enfatiza ainda que essa fé foi obtida de uma vez por todas e foi entregue aos santos. Você lê isso lá em Judas, versículo 3, quando Judas, escrevendo aos irmãos, diz assim, que ele exorta os irmãos a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E essa fé, então, irmãos, esse privilégio da fé não está fundamentado em nenhum outro lugar, continua Pedro, senão na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a fé dos apóstolos não é superior à dos crentes em geral, dos demais crentes, porque elas são todas vindas da mesma justiça, que é a justiça do Cristo nosso Senhor. Nesse sentido, irmãos, quanto à graça salvadora, não há privilégio baseado em algum direito do crente, todos são igualmente alvos dessa graça. Justiça aqui não significa a justificação que Cristo nos deu, pagando a nossa dívida do pecado, conforme Paulo expressa a ideia de justificação, a doutrina da justificação. Para Pedro, justiça aqui tem a ver com Deus não fazer acepção de pessoas entre os seus eleitos. Ele salva igualmente pela sua graça, porque Ele é justo e misericordioso em salvar pecadores. Todos somos, então, salvos pela graça de Deus mediante a fé neste Cristo. Irmãos, isso tem aplicações para nós. A primeira delas é que ninguém é mais crente que o outro. No sentido de salvação, no que concerne a salvação, ninguém tem mais fé salvadora que outro. De fato, é verdade que nós encontramos nas Escrituras nos chamando a ter cuidado para não se enfraquecer na fé. Nós encontramos homens de Deus pedindo ajuda porque são fracos na fé. Nós encontramos Escrituras chamando para nos fortalecer na fé. Mas esse conceito de fortalecimento ou fraqueza da fé não tem a ver com fé salvadora, ser mais salvo ou menos salvo. Tem a ver com confiança. Um crente que é salvo, viver confiando mais francamente no seu Senhor, seu Deus, e tendo menos dúvidas no seu coração quanto à graça e o cuidado do Senhor Deus. De fato, isso oscila conforme a nossa maturidade, firmeza, humildade, devoção a Deus. Isso de fato oscila, mas a fé salvadora aqui, ninguém é mais crente que o outro. O apóstolo Pedro estava combatendo aqueles falsos mestres que se colocavam, então, acima dos demais. Nem o colégio apostólico é superior. Todos somos alvos da mesma graça de Deus. Outra coisa que esse texto nos ensina é que a fé foi recebida como um presente de Deus, irmãos. Não há mérito em nós. Não há mérito. Essa graça foi concedida pelo Senhor nosso Deus mediante a justiça de Cristo. Ela não foi baseada em nenhum tipo de merecimento, capacitação, nenhuma afeição da parte de Deus quanto a nós por alguma coisa que poderíamos produzir nele, né? Atrair a Deus, né? Por alguma coisa, né? Chamar a atenção de Deus para sermos merecedores de alguma coisa. Absolutamente nada disso. O Senhor Deus veio ao encontro de nós pecadores. Isso deveria também nos levar à humildade espiritual, sabendo que nós fomos alcançados pela graça de Deus e nada mais que isso. Essa graça salvadora está fundamentada não em méritos, mas no próprio Cristo, nosso Redentor. Tudo isso nos conduz realmente a olhar para nós mesmos como privilegiados, mas como privilegiados não por qualquer capacidade nossa, mas pela bondosa graça de Deus que nos alcançou. Por fim, irmãos, esse texto aqui nos ensina que a graça e a paz do Senhor Deus são multiplicadas na medida em que nós nos entregamos ao verdadeiro conhecimento de Cristo. Graça e paz multiplicadas no verdadeiro conhecimento de Cristo. É isso que está posto no verso 2. Vejam comigo que quando agora Pedro apresenta a sua saudação usual de uma carta aos irmãos,
ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa era uma saudação comum às cartas do Novo Testamento. Nós sabemos que graça significa, de fato, esse favor gracioso do Senhor, então ganha um significado na fé cristã, e sabemos que paz não é qualquer ausência de problema, mas tem a ver com a reconciliação com Deus, com sermos reconciliados com Deus pelo sangue, pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, mas nós somos reconciliados com Deus. Portanto, graça, essa graça que nos alcançou, favor imerecido do Senhor Deus, e paz é a reconciliação com Deus, que nos livra da inimizade contra Deus por causa dos nossos próprios pecados e da ira de Deus, e nos reconcilia com Ele por Cristo Jesus. E o pedido de Pedro, então, é que esta graça do Senhor Deus e a paz do Senhor Deus sejam multiplicadas na vida dos crentes, e aí ele apresenta uma qualificação singular, que tem a ver exatamente com o que ele já estava combatendo aqui. Esta graça e esta paz seriam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Olha só, que coisa extraordinária nós encontramos nesse texto. O crente, esse é o desejo do apóstolo, e por ser um desejo, pode ser inclusive compreendido como uma promessa, como uma instrução verdadeira para a igreja do Senhor, não simplesmente uma saudação casual, mas como algo que é verdadeiro. A graça, o deleite na graça do Senhor Deus e a paz de Cristo que enche o nosso coração, vem, à luz desse texto, no pleno conhecimento de Deus e de Cristo. Então, nessa saudação aqui, este elemento que não é comum se apresenta. Esse sentido de pleno conhecimento, irmãos, também é uma palavra só na língua grega, tem a ideia aqui de um conhecimento que é verdadeiro, é pleno no sentido de que ele é não parcial, é um conhecimento verdadeiro, é um conhecimento completo a respeito do Senhor Deus, completo não no sentido de exaustivo, mas de suficientemente verdadeiro. Por exemplo, ou nós reconhecemos que Cristo é Senhor e Salvador de pecadores, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para a nossa salvação, de modo que todo aquele nele crê tem a vida eterna, ou nós cremos nisso, ou não tem salvação. Não tem como crer que Cristo foi um ser iluminado, alguém muito nobre, que até morreu, que pode até ter ressuscitado, mas não é o Filho de Deus que se encarnou. Esta meia-verdade não pode permitir. Crer nessa meia-verdade não salva porque nega Cristo como Senhor e Salvador. Então é completo ou pleno aqui no sentido de verdades que são apresentadas na sua totalidade e não na sua parcialidade, como era característica dos falsos mestres fazerem, pegarem parcial ensino, distorcerem para trazer os seus enganos. Olha só que dois comentaristas dizem a respeito disso. Um deles diz que o conhecimento aqui em questão é um reconhecimento conceitual, teórico, ou seja, eu conheço mesmo a palavra de Deus, mas também um conhecimento pessoal de Deus e Jesus Cristo. E que essa descrição de Pedro aqui tem a ver com conhecer o caminho da justiça do Senhor, da salvação graciosa de Deus, que nos leva então a implicações práticas e éticas na nossa vida, conforme nós veremos depois no texto. Portanto, a ênfase aqui está na conversão, conhecimento do cristão, que é fundamental, então, para a sua vida, para crer no que é verdade e conduzir a sua vida a esse padrão de verdade, libertando-se, então, assim, dos padrões éticos perversos e do caminho da apostasia pela libertinagem ética. O outro diz assim que, sem dúvida, o conhecimento aqui é algo muito importante, tem um impacto grande, porque Pedro já vinha tratando aqui, trata na carta, tratou na primeira, mas trata aqui também, de que esse conhecimento verdadeiro de Deus e de Cristo é um conhecimento fundamental para que o povo de Deus desfrute da verdadeira salvação dos caminhos do Senhor. O crente precisa ter, então, um conteúdo autêntico a respeito de Deus, porque esse conhecimento verdadeiro de Deus resulta na graça de Deus e paz na vida. Além de tudo, produz santidade. E, nesse sentido, irmãos, o Novo Testamento inteiro tem uma mesma voz que denuncia qualquer tipo de profissão de fé que não muda o estilo de vida das pessoas.
exatamente como os falsos mestres estavam propondo. A graça de Deus é tão abundante que você pode continuar vivendo do jeito que você quiser. Eles eram mestres da libertinagem. Não há mais juízo, Cristo veio. Pode viver, crer em Cristo e viver. Olha, irmãos, nossas igrejas estariam abarrotadas se nós ensinássemos isso, não é? Como exatamente estava acontecendo ali. No entanto, irmãos, não é isso que nós encontramos nesse texto. O povo de Deus precisa de um conhecimento pleno, verdadeiro, porque só assim o povo de Deus será livrado do engano. Meias verdades e mentira, nesse contexto, é a mesma coisa. Servem para trazer destruição, ruína e perversão da verdade de Deus e nos conduzir para o caminho que desonra o nosso Senhor Deus. É também interessante, como eu já apontei, que Pedro associa o deleite da graça de Deus e o desfrute dessa paz exatamente ao conhecimento de Deus, conhecimento verdadeiro. Aqui nós temos algo para nos exortar aqui nesta noite. Não desfrutará da verdadeira paz aqueles que não se interessam por conhecer o seu Redentor. Não desfrutarão. Não desfrutarão. Porque a ignorância só produz uma coisa: medo. Leva à incerteza, à falta de convicção e à oscilação do pensamento e do coração diante das tempestades que a vida impõe. Só a firme convicção das verdades eternas da palavra de Deus é que são capazes de firmar o nosso coração para descansarmos no Deus que nós conhecemos pelas Escrituras Sagradas. Deixe-me contar um exemplo pessoal disso e o quanto isso foi libertador para o meu coração. No começo da minha fé cristã, eu tive um ensino equivocado a respeito da segurança de salvação. Bastante equivocado. E eu cria que se eu pecasse, nessa hora eu teria perdido a minha salvação. Mas que se eu me arrependesse, então eu teria a minha salvação readquirida. Não por mérito, por Cristo, mas no momento em que eu negasse o meu Redentor por conta do meu pecado, eu perderia a minha salvação, e se eu morresse naquele instante, portanto, eu não teria tempo de me arrepender, portanto, eu não iria para o céu de Deus. Para um legalista, para alguém que rebaixa o padrão de moralidade a um nível tão superficial de coisas corriqueiras que ele resolve com sim e não, é muito fácil dizer que eu peco nisso ou não peco naquilo. Mas na medida que você vai conhecendo o seu próprio coração pelas Escrituras, e você vai percebendo os níveis de pecaminosidade que você está exposto, em pensamentos, em palavras, em ações, em ação, em omissão, no meio do culto, pregando a palavra, ou seja onde for, nós estamos sujeitos a pecar. Na medida que eu fui tendo discernimento disso, da gravidade da minha condição de pecador, eu respirava salvo e aspirava perdido. Eu saía de casa salvo e chegava no serviço perdido, ou o contrário. Eu dormia salvo e acordava perdido, e isso estava se tornando um terror no meu coração, porque eu não tinha certeza de que se eu ia para o céu ou não. Meu Deus do céu, como é que eu vivo sem certeza de se eu vou para o céu ou não? Isso assolava o meu coração, porque eu conhecia a minha pecaminosidade. E eu tinha sido ensinado que quando eu pecasse, eu perderia a minha salvação. Mesmo sendo um crente em Cristo, mas se eu vacilasse em qualquer coisa, eu perderia a minha salvação. Até que eu fui exposto ao verdadeiro ensino da graça de Deus, que diz que a minha segurança de salvação não está firmada em mim, mas no meu Redentor, que morreu pelos meus pecados e que ressuscitou para a minha salvação. Isso não tem nada a ver com eu continuar pecando, porque o pecado é uma ofensa contra o meu Redentor. No entanto, os meus pecados não me separam do meu Deus, porque Cristo morreu exatamente pelos meus pecados, para que eu fosse reconciliado com Ele. E o dia que essa verdade penetrou o meu coração, eu encontrei descanso, paz com Deus, não para continuar pecando, longe disso,
mas para descansar, sabendo que eu sou pecador remido pelo sangue do Cordeiro, que há um Deus gracioso comprometido em me manter, porque nada, morte, vida, as coisas do presente, do porvir, os poderes qualquer, absolutamente nem qualquer criatura, nem eu mesmo, tenho poder para me separar do amor de Deus, porque o amor de Deus em mim está fundamentado em Cristo. Isso me trouxe paz. Portanto, irmãos, não o meu exemplo, mas o que o Pedro ensina aqui, a paz verdadeira será desfrutada por aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor. Conhecem o Senhor como Salvador, o Deus gracioso e Salvador, Deus e o seu Cristo Salvador, e conhecem as verdades graciosas desse Redentor para o seu povo. Esse texto, então, nos ensina que é muito estranho um crente que não tem prazer em dedicar tempo para estudar a verdadeira palavra de Deus. Porque é por meio dela que nós teremos o conhecimento verdadeiro do nosso Redentor. Isso também nos leva, irmãos, a uma rejeição frontal a todo e qualquer ensino que não seja pleno conhecimento ou conhecimento verdadeiro. Mestres parciais que ensinam meias verdades para sustentar as suas fascinações são uma desgraça na Igreja de Cristo. E nós devemos rejeitar isso. Porque só a verdadeira palavra de Deus é que conduz a igreja no caminho da verdade. O que esse texto nos ensina, então, irmãos, como características importantes da igreja de Cristo, que tem desejo de combater o engano no seu meio? Que nós precisamos, assim como Pedro, reconhecer o nosso lugar no reino de Deus como servos do Senhor. Servos. Nós precisamos desfrutar desta verdade tão graciosa, que a fé que Deus nos deu é uma fé preciosíssima. Se alguém zombar da sua fé em Cristo, achando que ela é pueril, que ela é uma fé tola, infantil, tola, descanse seu coração, porque aos olhos do Senhor Deus não. Ela é uma fé que é valiosa. A mesma fé dos apóstolos é a fé da igreja do Senhor, dos servos de Cristo com os apóstolos. Se essa fé for firmada na verdadeira palavra de Deus, ela é preciosíssima. Esse texto nos ensina também, como característica importante de uma igreja que deseja realmente combater o engano no seu meio, é o apego pela verdade da palavra de Deus. Não, em hipótese nenhuma, com um fim em si mesmo. Um tipo de intelectualismo, mas com o desejo de conhecer o Redentor e, em conhecê-lo, desfrutar da vida prazerosa e satisfeita nele. Que o Senhor Deus nos ajude, amados irmãos. Que o Senhor Deus nos ajude a caminharmos firmes em Cristo, livrados do engano e desejosos de conhecer mais e mais o nosso gracioso Redentor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça na verdade da palavra do Senhor. No nome de Jesus é o que nós oramos assim, com súplica, com gratidão, pedindo que o Senhor nos desperte, dê desejo ao nosso coração de Te conhecer mais e mais, em Te conhecendo, desfrutar do descanso, do gozo, da alegria, em submissão, do deleite de uma vida piedosa na Tua presença. Se porventura alguém que está aqui ainda não conheceu verdadeiramente Cristo como Redentor, que o Senhor possa, Deus, transformá-lo neste momento, despertá-lo, para que ele possa entender que só há verdadeira paz, que é a reconciliação contigo em Cristo. E que a graça do Senhor está em Cristo, no Cristo, Filho do Deus vivo, nosso Salvador gracioso, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação, para que tenhamos vida eterna. Muito obrigado, Senhor, no nome de Cristo.